Capítulo 2 O Maravilhoso e o Sobrenatural. Se a crença nos espíritos em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com alguma aparência da razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda por que é encontrada tão viva em todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos que é porque em todos os tempos o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? E o que é o sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis, que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos em suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei, que resolve tudo que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento, resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural e nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para reformar seu corpo, eis o maravilhoso e o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar, senão por um milagre. Mas nada há de semelhante na doutrina espírita. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio? Não é isso uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas a natureza disse a sua última palavra? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, levando vários homens, pudesse superar a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por um louco. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo sob as suas ordens, porque então só o diabo era capaz de ir tão depressa. Porque, pois, um fluido desconhecido não teria propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalancear o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação, que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós não há nada de sobrenatural, é tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Se o fato está constatado, dirão, nós o aceitamos, aceitamos mesmo a causa que vindes de assinalar, a de um fluido desconhecido. Mas o que prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria preciso aqui toda uma demonstração que seria inoportuna e teria, aliás, duplo emprego, porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada em teoria sobre este princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Na prática, sob a observação de que os fenômenos ditos espíritas
tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria. Que essa inteligência não sendo a dos assistentes, isto é, um resultado da experiência, deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante, e era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente e que a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência que é a sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos considerados erradamente sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, pois, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Que aqueles que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo sobretudo explicar todos os fatos, queiram fazê-lo e então se poderá discutir o mérito de cada um. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada na existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho e creem salvar as aparências, concebendo que é preciso uma religião para o povo e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma: ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo mundo, e se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois, geralmente no princípio materialista, uma vez que, denegando todo efeito extramaterial, denegam por isso mesmo a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento, perscrutai bem o sentido das suas palavras e vereis quase sempre esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sobre as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobrem. Em rejeitando por conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, estão, pois, consequentes consigo mesmo. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí neles uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Seria preciso conhecer bem pouco o espiritismo para pensar assim, mas nossos adversários não encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos, portanto o espiritismo é absurdo. E para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica, quando depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint-Médard, os calvinistas de Cevennes ou nas religiosas de Loudun chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta,
Mas essas histórias são o evangelho do espiritismo? Seus partidários negam que o charlatanismo tem explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não o é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o espiritismo senão sob os contos de fadas e lendas populares que lhes são as ficções. Seria como julgar a história dos romances históricos ou nas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre a matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate, um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rebequista poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura o de censurar Rafael. O espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que no que se admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição. Que seja, mas ao menos não discutir senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E estareis procurando convencer quem já está convertido. Em atacando o que ele mesmo refuta, provais vossa ignorância da coisa e vossos argumentos se perdem. Mas onde se detém a crença do espiritismo? Estude, leia, observa e o sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, há todas as ramificações da ordem social que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas. Como todas as outras ciências, haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante, como em ver toda a física em certos jogos infantis. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são precisos horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que seja julgado por aí todo o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar porque viram uma ou duas experiências, e o mais frequentemente à guisa de distração e de passatempo. Eles dirão sem dúvida que não têm tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja nada os constrange a isso, mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupem em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos não são reputados sobrenaturais, senão porque não se lhes conhece a causa. Indicando-lhes o espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Quarto,
entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Quinto, conquanto o Espiritismo reconhece em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita de nenhum modo a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo valor à sua opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que requerem um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar como crítico sério senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, aprofundado tudo com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, haurido seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência, a quem não se pudesse opor nenhum fato do qual não tivesse conhecimento, nenhum argumento que não tivesse meditado, que refutasse não por negação, mas por outros argumentos mais peremptórios, que pudesse, enfim, assinalar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Mas esse crítico ainda está por se encontrar. Pronunciamos a toda hora a palavra milagre, e uma curta observação a seu respeito não estará deslocada neste capítulo sobre o maravilhoso. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável a ver. Mas esta palavra, como tantas outras, fugiu ao seu sentido original e hoje se diz, segundo a Academia, de um ato de poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Não entra de nenhum modo em nossos objetivos examinar se Deus pôde julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por extraordinários que sejam, não derrogam de nenhum modo essas leis. Não têm nenhum caráter miraculoso, nem são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólido e isolado. Ora, desde o momento em que o fato se reproduz, por assim dizer, à vontade, e por diversas pessoas, não pode ser considerado um milagre. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando se está muito mais civilizado, contentam-se em mandá-los ao hospício. Que um homem realmente morto, como dissemos, desde o princípio, seja chamado à vida por uma intervenção divina, eis aí um verdadeiro milagre, porque é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, se há um resto de vitalidade latente e que a ciência ou uma ação magnética chega a reanimar, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante o fato passará por miraculoso, e o autor será perseguido a pedradas ou venerado segundo o caráter dos indivíduos. Que no meio de certos campos um físico lance um papagaio elétrico e faça o raio cair sobre uma árvore, e esse novo Prometeu será certamente olhado como armado de um poder diabólico,
E diga-se de passagem, Prometeu nos parece singularmente ter precedido Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, eis o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para operar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários sem contradita é o da escrita direta e um daqueles que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas o fato de que o fenômeno é produzido por seres ocultos não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam os espaços são umas das forças da natureza. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, do mesmo modo que sobre o mundo moral. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio, e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Revela da mesma forma que o magnetismo uma lei senão desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagre fazendo girar uma mesa, ou os mortos escrevendo, do que o médico fazendo reviver o moribundo, ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um farsante. Os fenômenos espíritas, da mesma forma que os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, passaram por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, quer dizer, aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem que uma coisa seja possível desde que não a compreendem. Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de suas zombarias. E como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, não creem na religião, e daí para a incredulidade absoluta não há senão um passo. O Espiritismo, explicando a maioria destes fatos, lhes dá uma razão de ser. Ele vem, pois, em ajuda da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários. E Deus não é menos grande nem menos poderoso por não ter derrogado suas leis. De quantas zombarias as levitações de São Cupertino foram objeto? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fato explicado pela lei espírita. Disso fomos pessoalmente testemunhas ocular. E o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. No número dos fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, que divide mesmo o clero, para nós não tem nada de insólito. Seguramente não podemos afirmar que o fato ocorreu porque deles não temos a prova material, mas para nós ele é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não somente porque a sua realidade foi averiguada por nós, mas sobretudo porque nos damos perfeitamente conta da maneira pela qual se produzem. Quem quiser se reportar à teoria das aparições, que daremos mais adiante, verá que esse fenômeno torna-se tão simples e tão plausível como uma multidão de fenômenos físicos que não são prodigiosos senão por falta de se ter deles a chave. E quanto ao personagem que se apresentou em Salete, é uma outra questão. Sua identidade não nos está de nenhum modo demonstrada.
Nós constatamos simplesmente que uma aparição pode ter tido lugar. O resto não é da nossa competência. Cada um pode, a esse respeito, guardar suas convicções. O Espiritismo disso não tem de se ocupar. Dizemos somente que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que passavam por miraculosos nele encontram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar em negar o que não se compreende. Os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas precisamente porque parecem fugir da lei comum e porque deles não se dão conta. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que não se pagam as palavras é, pois, um poderoso motivo de convicção. Vemos também todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium escrever, e que são tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devesse crer senão no que se vê com os olhos, nossa convicção se reduziria a bem poucas coisas.